dos Exércitos, mais uma vez, deixar mais uma palavra, que Deus deixou esse livro para povos, língua, para toda alma vivente, para todos aqueles que venham ter um relacionamento de pai com filho, instruindo todos aqueles para ter um caráter de Cristo. É olhar para a palavra e viver como Jesus viveu, implantar dentro de nós um caráter mediante a palavra, que o verbo fez carne e habitou em nós. Abre a tua Bíblia, nós vamos ler Neemias capítulo 5, versículo 3 ao 15, ao 7 ao 15. Neemias capítulo 5, versículo 3. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nessa fome, que eles tinham que empenhar tudo, porque estava com fome, não tinha o que comer. No versículo 7, capítulo 5, versículo 7, e considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhe: usura tomamos cada um de seu irmão, e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Vamos no 15. Capítulo 5, versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e, além disso, 40 ciclos de prata. E ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Glória a Deus por essa palavra. No versículo 3 começa a narrativa, Deus falando, deixou relatado na data de hoje, porque o meio de comunicação com Deus é a palavra. A palavra de Deus fala em Êxodo capítulo 33, versículo 11, que Moisés fala que Deus falava face a face com Moisés. E quando eu vejo essa palavra, está escrito em Isaías capítulo 34, versículo 16, que Deus fala que leia neste livro, adquire com a sua companheira, assim a boca do Senhor diz. Aqui a boca do Senhor está dizendo com a terra, com povos, língua. Aqui está falando que tomava resgate, empenho. Eles botavam na época Neemias, levava filho a cativo, tomava casa, terra, e não é diferente na data de hoje que se encontramos. Eu lembro quando eu era criança no interior, eu não conhecia a palavra de Deus. Eu via pessoas, pegava dinheiro no banco, pegava fazendeiro, situante, pegava. E o banco ia, tomava de resgate pelo tributo, o valor absurdo que cobra de juro ao seu próximo. Mas eu tento passar a palavra que Neemias era um homem que instruía o ímpio, instruía um rei, um copeiro que é esquecido pela sociedade, esquecido por rei, que não está sobre a via sonora, que não está em lugar de destaque em qualquer parte da terra. Mas Deus botou um copeiro a ser destaque aqui para ser narrado nesse livro. É o copeiro, como Deus chamou Davi, que era pastor de ovelha, como Deus chamou Eliseu, que estava arando terra, como Deus chamou também Amós, capítulo 6, versículo 15, que ele não era filho de profeta, ele não era profeta, ele era boiadeiro, ele mexia com gado. Aqui está a narrativa da palavra de Deus, aqui no versículo 7. Olha no versículo 7 o que fala: considerei comigo mesmo no meu coração, e depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhe: usura tomai cada um de seu irmão, e ajuntei contra ele um grande ajuntamento. Ele viu, e aí ele chamou os magistrados, chamou os príncipes, e falou: tem algo na terra que estão fazendo, que está desagradando o Deus vivo. Mas eu vejo aqui também no versículo 11, que fala, ó, e aí Neemias alertou aquele povo. Olha aqui, ó, restitui-lhe hoje vossos pesos e as suas terras, e as suas vinhas, e os seus orvalhos, e as suas casas, como também o centíssimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vós exigiu deles. Tudo aquilo que ele pegou, Neemias falou: devolve.
Usura não pode, porque Deus não te cobra nada. Se Deus for cobrar o que você deve para ele, você nunca vai pagar, porque nós não temos nada, não somos donos nem do fôlego da vida. Então, quando eu vejo que Neemias era um homem que tinha a visão de Deus e alertou aquele povo, e não é diferente hoje que Jesus chegou com aquele moço pobre, moço mancebo, e falou: vende tudo e dá para os pobres e me siga. Porque Jesus, ele é o dono da palavra, ele viu que estava errado, como na época de Neemias. Olha o que está escrito aqui, ó, no versículo 15. O que o Neemias era? Olha aqui, ó. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, o primeiro governador, e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso 40 ciclos de prata, e ainda também os seus moços dominavam sobre o povo. Porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. O homem que teme a Deus, ele nunca vai tomar usura do teu irmão. Ele nunca vai tomar, porque ele sabe que tem um mandamento de Deus, que tem que amar teu Deus. Ninguém vai se chegar a Deus pensando em si próprio. Ninguém vai se chegar. Você pode até falar de Deus, você pode até dizer que Deus está contigo, porque a Bíblia diz que o diabo ia se manifestar no anjo de luz. Você pode achar que está limpo, mas pela maquinação das suas obras, Deus vai entrar com ira sobre a tua vida. Se você não voltar atrás, se você não olhar os seus conceitos e ver que tem um livro que você tem que botar primeiro plano, o teu próximo, que você não pode pensar só na sua casa, mas eu vejo que esse pecado está na terra. Eu vejo que esse pecado, que Jesus veio ministrando a palavra, mostrando que Jesus é um rei espiritual. Às vezes muitas pessoas pensam que, por que você não prega aquilo que está dentro da Bíblia? Porque o homem sabe que a maioria dos profetas foi morto, foi captado às vezes por violência do ímpio. Mas eu deixo uma palavra em Salmo 91, que Deus falou no meu coração, no versículo 4. Que debaixo das asas dele eu estou seguro, porque a palavra de Deus fala. Porque eu vejo a galinha quando pega os pentinhos e guarda debaixo das asas, e eu vejo ela ali guerreando com os animais ferozes, sabe correr atrás de animais grandes, e ninguém rebata aquele pentinho. Mas aí teve um rapaz, eu falando para ele, pregando essa palavra para ele, ele falou: mas quando os pentinhos, os gavião vem e pega às vezes, mas quando ele foge debaixo das asas, ele vai andar longe. É quando você desvia da palavra de Deus, quando você começa a andar com o ímpio. Aí o gavião vai te pegar. Aí a maldição vai chegar na tua casa. Eu quero dizer para você, toda casa tem um para-raio para não cair a maldição na tua casa. E o quebrador de maldição da sua casa é Jesus, mas você tem que estar na palavra, você tem que estar na videira. Jesus fala assim em João 15, eu sou videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estiver em mim procura se limpar. O que não estiver em mim eu vou cortar, vou lançar fora. Quando você vai para os outros caminhos, você aceita Jesus e vai para outro caminho. Você sai da videira. E você não tem proteção espiritual. Mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos dizer para você. Toda autoridade, toda alma vivente da terra. Esse livro é comunicação com o teu pai espiritual. Jesus fala em Mateus capítulo 28, versículo 8 ao 9, que ninguém na terra quer ser mestre. Ninguém na terra quer ser pai, um só que é pai, que é Deus. Quando você começa a narrar, vou falar algo de uma amiga minha, que a filha dela tem 11 anos, ela falou que ela pega a Bíblia, a própria Bíblia se escarece, uma criança de 11 anos. Quando eu fico olhando, atentando, tantas pessoas perguntam um para outro como vai ler a Bíblia. Começa a orar, pedir que Deus vai dar discernimento. Não é conhecimento terreno, não é conhecimento que Moisés separava, e você tem que se separar no teu quarto, santificar, jejuar. Esse ano eu fiz um propósito, li a Bíblia em jejum. Eu não queria saber de Deus, porque eu não conhecia, que eu não sou da família cristã, mas Deus me trouxe, me pegou. Primeira coisa que Deus deu para mim, sonho um livro. Eu não gostava de ler, que Deus me quebrou todinho. Eu fiz, já leio a Bíblia uma vez, 4, 5, já vou para 5 vezes lendo a Bíblia em jejum, orando. Porque eu sei que é um meio de eu me comunicar com meu pai espiritual e lendo a Bíblia. Não tem como você conhecer o propósito de Deus vendo só os outros pregar, só os outros buscar. Você tem que buscar. Aqui Neemias conhecia os mandamentos e ele pregava sobre os mandamentos, sobre usura.
Porque o homem tem que conhecer. Aí você vai olhar, se passou, o tempo se passou, isso é passado, é um livro histórico. Olha para tu ver na palavra de Deus o que é que fala. Jesus fala em Mateus capítulo 5, versículo 17. Eu não vim abolir a lei dos profetas, mas eu vim para cumprir. Então tem um mandamento para toda alma vivente cumprir. Principalmente o homem que está pregando. A maior responsabilidade é o cara botar a cara e pregar. Porque Sansão conhecia a palavra, como ele foi e casou com mulher dos filisteus, e depois vai com Dalila, faz aliança com Dalila, corta o cabelo. E ali, por rebelião aos mandamentos de Deus, Deus furou os 2 olhos. A maior responsabilidade é o homem que tem a palavra de Deus, porque a sentença vai vir em cima de mim, em cima daquele que está pregando, daquele que está em rebelião. Porque é mais fácil Deus salvar um ímpio do que salvar um crente que estiver brincando com a palavra dele. Porque a palavra de Deus fala sobre Isaías 65, versículo 17, o novo céu, nova terra. Aí, e vem no 20, ele começa a narrar que você vai edificar a casa, você vai morar nela, você vai plantar uma vinha, você vai colher, porque os anos vai ser se multiplicado, você vai viver, vai ser prolongado na terra. Mas aí eu atento para essa palavra que está escrito que o veneno da serpente não vai fazer mais mal ao povo. E quando eu vejo Apocalipse capítulo 21 ao 4, versículo 4, que Deus vai enxugar dos teus olhos as lágrimas, não vai haver morte, que a primeira coisa vai ser esquecida. Que ele fala um novo céu no versículo 21 de Apocalipse, um novo céu, nova terra. A Bíblia altamente se explica, a Bíblia altamente te ensina. Você, por leitura, o próprio Espírito Santo, separação, ele vai te mostrar o propósito. E às vezes eu fico olhando tantas pessoas, que às vezes tu fala de mandamento, tem gente que não quer nem saber de lei de Deus. Que lei é essa? Jesus falou, eu não vim revogar a lei dos profetas, eu vim para cumprir. Em João capítulo 14, versículo 21, Jesus fala, aquele que tem o mandamento e guarda, é amado do meu Pai, eu vou manifestar nele. Apocalipse capítulo 14, versículo 12, Jesus começa a narrar a paciência daquele que guarda os meus mandamentos. Eu vejo que a maior revelação que Deus vai fazer na terra é arrancar a máscara daquele que tem transgredido a palavra dele. O mundo perece por falta de conhecimento. O mundo perece por rebelião aos mandamentos de Deus. Jesus fala que não vai ficar pedra sobre pedra. Jesus fala, muitos verão o meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganando muito. Está em Mateus 24. Mas, em nome de Jesus Cristo, medita nessa palavra. Medita, ao que você seja um rei, que você seja um príncipe, uma autoridade. Mas, em nome de Jesus Cristo, o homem que busca a palavra é uma autoridade espiritual, mediante aquilo que Moisés foi lá, começou a obra. Moisés é morto, mas a profecia é viva. Primeira coisa que Deus fez, quando Moisés fez, a família de Corá, uma família lá, se rebelou contra Moisés, está no versículo 16 ao 30, ele abriu uma boca e engoliu uma família. Mas porque quando o homem está pregando, se ele tiver na unção de Deus, não é o homem que está falando com a terra, não é o homem que está falando com o povo. É a palavra de Deus. Medita nessa palavra. Eu vou fazer uma oração. Eu sei que cada homem tem a sua carteira, a sua autoridade, mas a minha carteira é a palavra. Para ser reconhecido na terra, você tem que ter, para ver qual órgão que você domina, qual a função, mas a minha carteira é a palavra. Eu não posso ir para outro lado se não for a palavra de Deus. Vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa o pecado de todos aqueles que têm cobrado usura do teu irmão. Perdoa o pecado do Brasil, do mundo. Deus, traz seu mandamento, nos liberta a nossa mente, liberta o nosso coração. Mas venha o seu reino pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.